falou muito ao meu coração. Diz assim: para louvor da glória de sua graça. Essa é a parte A do versículo. Vamos lá, meu irmão, você pode ler junto comigo? Para louvor. Só mais uma vez. Para louvor da glória da sua graça. Aleluia. Querido Deus e eterno Pai, Deus querido, nessa noite, ó Deus, nós queremos te render uma vez mais, ó Deus, graça pela tua infinita misericórdia, Senhor. Deus, ainda que o inimigo não queira, Senhor, que nós estivéssemos aqui nessa noite, mas a tua graça, Senhor, tem nos alcançado. A tua graça, Senhor, ela tem se manifesto, Deus, em nossa vida, Senhor, e tem nos capacitado para estar aqui nessa noite, ó Deus. Deus, então por isso eu te peço, Pai, que a palavra que o Senhor colocou em mim capacita, meu Deus, nessa noite, ó Deus, para tocar o coração dos teus filhos. E nessa noite, ó Pai, para quem entrou aqui nessa noite precisando de uma palavra, que esta palavra possa mudar a história dos teus filhos, Senhor, nessa noite. E você pode se assentar glorificando o nome do Senhor. Queridos, essa palavra, ela falou muito comigo no dia de hoje. É interessante que os irmãos estão falando comigo há quase 3 semanas. Eu abro a Bíblia, vou ler o texto, vou ler o contexto, vou ler o capítulo seguinte, e Deus não me fala nada. Falei: Deus, que mistério é esse? Que negócio é esse? Porque se eu for muito só pelo contexto histórico, eu fico muito raso. E eu prefiro, Senhor, ir na revelação do teu Espírito Santo. É bem verdade, queridos, que esse texto, ele é um texto que está introduzido dentro de uma carta do apóstolo Paulo, em direção a uma igreja que está em Éfeso. É interessante, queridos, que o apóstolo Paulo, ele começa esse capítulo com uma saudação. Isso me chamou muita atenção. O apóstolo Paulo está saudando todos os crentes que estão em Éfeso. É interessante que, caminhando um pouco e eu falando com Deus, ele me disse o seguinte: ele me fez uma pergunta: o que em mim é para louvor e glória da graça de Deus? Aí eu parei e falei para Deus: Deus, muito obrigado, porque uma palavra do Senhor, eu não sei quem entrou aqui necessitado de uma direção, e a direção ela vem de uma palavra. E nessa noite, como eu me encontrava pedindo a Deus: Deus, me dá uma direção dentro da tua palavra, me dá uma direção, me direciona. O que o Senhor quer ministrar para a tua igreja e para mim também? Interessante que Deus, ele é misericordioso. Deus, ele é amoroso. Ele não vai pegar você e vai apertar a tua orelha. Às vezes vai, mas vai ser com amor. E Deus, quando ele me fez essa pergunta, eu comecei a refletir. Falei com Deus: Deus, fala mais comigo, Senhor. E Deus me disse assim: a criação, Deus, a criação é para o teu louvor e para a tua glória. Falei: Deus, que coisa grande. Aí Deus me levou no livro de Gênesis, e Deus disse assim, lá no livro de Gênesis: no princípio criou Deus os céus e a terra. E olha que coisa interessante, quando nós estudamos, para quem faz um curso teológico, como eu estou começando a fazer, vai entender que a terra ela tem 3 estágios. Ela tem o primeiro estágio da primeira terra que Deus criou, a segunda terra, que é chamada terra caótica, e a terceira terra, que é chamada terra restaurada. E o mais interessante que comprova essa teologia são os mapas escolares, que são grandes, e na lateral dele tem 3 bolinhas. São exatamente os 3 estágios da terra. Só que sem entrar muito a fundo nisso, quando o livro de Gênesis vem fazendo toda aquela descrição da criação do Senhor, é logo naquele terceiro estágio. Deus está ali restaurando a terra. E interessante que Deus ele forma o homem, ele forma o jardim, e dá ordem que tudo quanto ele deu já para criar, cresça. E olha só que interessante, Deus ele forma o jardim, e a Bíblia diz que dentro desse jardim existe todas as espécies de árvores que você pensar, todas as espécies de frutos que você também pensar, todas as espécies de rosas que você imaginar, e por aí vai, peixe, animais e por aí vai. E o que me chama mais interessante é que quando Deus cria toda essa vegetação,
natureza por si só já é uma perfeição. E eu comecei a me recordar dentro de mim, de uma época que eu fui a um casamento ali em Arraial do Cabo, e quando eu cheguei na cidade eu vi dunas, eu vi areia, vi uma coisa muito linda, e eu parei, fiquei doido, queria parar ali. Aí você imagina, o que nós temos hoje e a primeira criação, o Jardim do Éden que Deus criou. Queridos, o Jardim do Éden ainda está um patamar acima do que nós temos agora. Não que não seja grande, mas é interessante que a natureza, ela vai falar comigo, com você, de perfeição. E perfeito só é Deus. Amém. Perfeito só é Ele. Tem muita gente que para e diz por aí: nossa, fulano é perfeito, ciclano é perfeito. Meu filho, acorda com ele de manhã. Ele não vai acordar com o cabelo penteadinho. Ele não vai acordar com os dentes branquinhos, nem tampouco com o hálito fresquinho. Mas só quem é perfeito é Deus. É Deus. E tudo quanto Ele faz em prol de quê? Para que seja por louvor da sua glória e da sua graça. Você vai entender, é só o começo. Vamos fazer aqui uma fundação. Interessante que Deus agora, Ele já tem tudo perfeito, formou o homem e coloca o homem dentro do jardim. E interessante que a criação do homem, ou a formação do homem, Deus, Ele não pega